Shin Megami Tensei 4, que, apesar do nome, é o quinto jogo de uma das maiores franquias de RPG japonês de todos os tempos, e ao lado de Final Fantasy e Dragon Quest, formam algo como uma trindade do gênero. E dentro dessa trindade, Shin Megami Tensei é o jogo que mais se distancia dos outros em questão de temática e objetivos, onde, nos seus primórdios, tanto Dragon Quest quanto Final Fantasy buscavam apresentar uma aventura em terras medievais e histórias onde o bem lutava contra o mal. Já Shin Megami Tensei, por outro lado, procura uma abordagem mais contemporânea, com histórias em que existe um conflito, porém não existe o bem e o mal propriamente dito. O que existe são grupos lutando um contra o outro na tentativa de moldar o mundo na maneira que eles acharem melhor, e cabe ao jogador decidir qual desses grupos reflete os seus valores e lutar por eles. Mas antes de falar sobre Shin Megami Tensei 4 em si, vamos dar uma resumida na história dessa franquia até chegar no alvo dessa apresentação. Tudo começou quando a Atlus, em 1987, decidiu fazer um game para o Famicom baseado em uma light novel que fazia bastante sucesso naquela época, Digital Devil Story, de Aya Nishitani. Nascia aqui então a franquia sob o nome de Megami Tensei, que traduzindo ficaria algo como a reencarnação da deusa. E apesar do sucesso desse jogo, uma continuação só veio ser feita 3 anos depois, em 90, chamada de Megami Tensei 2, cujo tinha um enredo totalmente original e não tinha mais nada a ver com as novas em que o primeiro jogo se baseava. Já em 92, lançado para Super Nintendo, foi a vez de Shin Megami Tensei, que por mais que ele viesse com um nome e algumas mecânicas emprestadas dos jogos anteriores, a partir daqui, cada jogo seria uma experiência completamente separada. E esse jogo foi o que trouxe elementos narrativos mais sombrios e sérios do que a maioria dos jogos da época. Além disso, trazendo uma mecânica de alinhamentos, onde as atitudes do jogador moldavam o comportamento do seu personagem e isso gerava múltiplas rotas e múltiplos finais. E isso na época era algo muito raro. Somando isso junto aos elementos narrativos que eu já citei, fez com que Shin Megami Tensei fosse uma obra, uma joia perdida do Super Nintendo, podemos dizer assim. E bem, 2 anos após isso, em 94, foi a vez de Shin Megami Tensei 2, que em questão de gameplay poderia ser considerado como uma versão mais polida e balanceada do Shin Megami Tensei original. E vale ressaltar que desses jogos, só o Shin Megami Tensei 1 foi lançado oficialmente no ocidente. E esse lançamento só foi feito em 2014 para iOS. E hoje em dia já não é mais compatível com as versões atuais do sistema. Mas voltando ao tema principal, devido ao sucesso dos spin-offs que começavam a ser produzidos a partir do Shin Megami Tensei If, que também foi lançado em 94, Shin Megami Tensei 3 Nocturne só viria a ser lançado em 2003, que por mais que na época ele tenha recebido várias críticas extremamente positivas, foi um fracasso total de vendas, o que fez com que a Atlus focasse totalmente nos seus spin-offs dessa vez. Isso ficou bem mais claro a partir do lançamento de Persona 3. O jogo foi um sucesso tão grande que, em comparação com o Nocturne, que engoliu a marca como um todo e hoje é o carro-chefe da Atlus, sendo Persona 5 o jogo mais vendido da empresa até hoje. E isso, lógico, fez com que Shin Megami Tensei ficasse escanteado em comparação com Persona, com seus dois próximos jogos sendo lançados somente para consoles portáteis, sendo eles Shin Megami Tensei Strange Journey, lançado para a Nintendo DS em 2009, e Shin Megami Tensei 4, lançado para a Nintendo 3DS em 2013. E foi com esses dois jogos que a série principal conseguiu se reerguer, sendo Shin Megami Tensei 4 o jogo mais vendido da franquia naquela época, somente desmancado em 2016 por Persona 5, como acabei de comentar. E bem, chegamos a Shin Megami Tensei 4, o alvo desse vídeo, que foi desenvolvido e publicado pela Atlus. O jogo começou a ser desenvolvido imediatamente após o lançamento de Shin Megami Tensei Strange Journey, lá em 2009, levando assim 4 anos para ser desenvolvido usando a engine e assets próprios. Não consegui encontrar dados sobre a quantidade de pessoas que estavam envolvidas na equipe, porém, nos carros principais nós tínhamos Kazuyuki Yamai na direção, o mesmo Kazuyuki, junto com Shinji Yamamoto, escreveram o roteiro do jogo. Eiji Shida ficou na direção de arte. Satoshi Oyama como líder da equipe de programação. E como compositor, Ryota Kozuka. Todos eles já haviam trabalhado no Strange Journey. Só que pela primeira vez na série, Kazuma Kaneko, que estava por trás do design de personagens, demônios e cenários de toda a série, deu lugar para o Eiji Shida, já citado. Mas ainda assim ele ficou responsável pelo conceito de ambiente do jogo. E para a parte de design dos demônios, houve uma colaboração entre artistas de Tokusatsu que trabalharam de maneiras separadas entre eles, sendo eles Yoshihiro Nishimura, Yusashi Nirisawa, Tomotsu Shinohara, Aki Kiyoma e Keita Amamiya. Mas bem, agora vamos falar do jogo em si. O que é Shin Megami Tensei 4? E, bom, por mais que eu tenha dito que a série em si, Shin Megami Tensei, ela tenta buscar um setting contemporâneo, esse aqui se passa no Eastern Kingdom of Mikado, que é um reino com temática medieval, onde é dividido em duas principais classes. Os Causurers, que são
uma classe mais trabalhadora e pobre, e os Luxuros, que são a classe política e mais rica também. E esse reino ele é conduzido pelo rei Ahasuya Mikado, e com grande influência da igreja nas decisões políticas dele. E apesar de Mikado ter total influência na cultura medieval europeia, existem elementos da cultura japonesa aqui também, na figura dos samurais. Mas apesar da temática medieval, esse jogo tem uma identidade visual bastante tecnológica, com menus simulando computadores e ainda uma inteligência artificial como assistente do jogador. Dito isso, nesse jogo você assume o papel de Flynn, um aprendiz samurai na busca de desvendar o mistério de pessoas que estão sendo transformadas em demônios, o que leva à caçada do suposto culpado por esse fenômeno, o Black Samurai. E bem, eu vou entrar mais em detalhes sobre isso mais à frente, mas em relação ao que eu vou mostrar nessa apresentação, pretendo mostrar somente a parte introdutória do jogo, sem revelar muita coisa. E já falando sobre a parte introdutória, ela segue um fluxo muito bom de gameplay, apresentando as mecânicas do jogo uma a uma, sem muita pressa, dando tempo ao jogador para se acostumar com elas. Isso vai desde a exploração do mundo até as mecânicas de batalha. Porém, o jogo nunca segura a mão do jogador, permitindo que ele possa aprender com seus próprios erros, caso prefira não seguir um tutorial, por exemplo. Mecânicas essas como a de negociação, por exemplo, onde no meio da batalha você pode conversar com demônios e fazer diversas coisas, que vai desde trocar de itens, venda de alguma coisa, compra ou até mesmo pedir que os demônios se aliem a você. Que diga-se de passagem, os demônios são o que vão compor sua party o jogo inteiro. E aproveitando que as negociações são feitas dentro da batalha, vamos falar sobre essa batalha então. Que se por um lado ela é feita em primeira pessoa e pode não agradar tanta gente assim, por outro, no que diz respeito a gameplay, é uma das partes mais interessantes de Shin Megami Tensei como série. RPGs japoneses, quase como por padrão, seguem um sistema de batalha por turnos. E na grande maioria das vezes, esse sistema que afasta os jogadores, que são pessoas que não estão interessadas em ficar navegando em menus, escolhendo ações e vê-las acontecer. E repetir isso e isso milhares de vezes. E muitos jogos sentem uma dificuldade muito grande em balancear isso para deixar o jogador engajado no jogo. E Shin Megami Tensei 4 resolve isso de duas maneiras. Na tela de batalha, você ganha ícones de ação de acordo com a quantidade de membros da sua party, de no máximo 4 membros. E sempre que você acerta uma fraqueza de um demônio inimigo, você ganha uma ação extra naquele turno, no máximo 4 vezes. No fim, podendo agir até 8 vezes num turno só. Porém, caso você acerte uma resistência do demônio inimigo, ao invés de você gastar só uma ação, você gasta duas. Assim, se você souber abusar das fraquezas do inimigo, você consegue uma vantagem absurda sobre ele. E a segunda maneira é que os inimigos têm acesso a essa mesma mecânica. Ou seja, qualquer passo em falso pode ser punido com um game over. Isso faz com que o jogador fique engajado dentro da batalha, onde toda ação seja muito bem calculada. E caso o jogador bata de frente com uma luta mais desafiadora, ele não precisa entrar num processo chato de subir de nível atrás de status, como é comum em outros jogos de RPG, mas sim preparar sua party para superar esse desafio. Mas aí você pode estar se perguntando, poxa, mas como eu vou me preparar minha party se eu estou limitado aos demônios que aparecem em batalha para negociação e eu não tenho nenhum item que eu possa equipar a eles que possa garantir nenhuma habilidade ou alguma resistência. E eu te respondo que você consegue fazer isso a partir do sistema de fusão. E esse é outro elemento que faz o Shin Megami Tensei ser Shin Megami Tensei. É uma das coisas que definem a série. Nesse jogo, você consegue fundir dois demônios para criar um mais forte e você consegue escolher quais habilidades ele pode herdar desses outros demônios que foram usados como material para fusão. E nesse jogo em específico, essa mecânica foi implementada de uma maneira tão simples e divertida que é muito fácil acontecer e no final do jogo você ter passado pelo menos umas 20 horas só nesse menu de fusões. E é dessa maneira que você consegue definir a sua party para enfrentar determinados chefes ou dungeons. Além de que é possível trocar demônios durante a batalha. E você pode até pensar, poxa, isso aí é Pokémon, pô. Mas eu devo ressaltar aqui que essas mecânicas existem desde o primeiro jogo de Shin Megami Tensei, lançado lá em 1992. Não tão bem polidas quanto nesse jogo, mas a ideia sempre esteve lá. E a introdução do jogo é feita para te ensinar tudo isso que eu acabei de falar. E ele faz isso da maneira primorosa, como já dito. Porém, isso tudo é posto à prova logo no primeiro chefe, o Minotauro. E aqui eu devo apresentar mais uma mecânica nova desse jogo. Quando você consegue um acerto crítico, ou acerta uma fraqueza do seu inimigo, existe uma chance de você entrar no estado de Smirk, representado por esse íconezinho aqui. E quando você está nesse estado, quase nenhum golpe pode te acertar, e seu próximo ataque vai causar o dobro do dano normal. E bem, o Minotauro vai te acertar com ataques críticos toda hora, fazendo com que ele fique no estado de Smirk quase sempre. Ou seja, esse chefe ele vai estar se aproveitando das mecânicas do jogo para te derrotar. Isso é o jogo te dizendo que se você não dominar as mecânicas
itens do jogo, você não vai conseguir progredir de jeito nenhum. E esse chefe é emblemático porque, por mais que ele possa parecer injusto ou forte demais, você só vai conseguir passar dele se você colocar à prova todos os seus conhecimentos no sistema de batalha e montando sua parte da maneira mais correta. E o momento em que você finalmente consegue passar desse desafio traz um sentimento muito bom de conquista, que é o jogo te recompensando por ser um bom jogador. E isso por si só já traz uma experiência muito boa pro jogo. E bem, infelizmente nesse vídeo, como é uma apresentação do jogo e da franquia como um todo, eu não vou entrar em detalhes sobre a narrativa, pois a experiência de descobrir segredos desse jogo é feita de uma maneira tão magistral e bem orquestrada que, por mais que os materiais promocionais entreguem algumas dessas revelações, que foi um erro da parte do marketing, do meu ponto de vista, vale muito a pena jogar esse jogo com o mínimo de conhecimento possível. Digo isso também, pois esse jogo, apesar de ser bem limitado por ser lançado no Nintendo 3DS, consegue entregar um nível de imersão gigantesco, te pondo num mundo tão complexo onde literalmente todas as falas do seu personagem dentro do jogo são escolhidas por você. E como eu falei lá no início, esse jogo não se trata de uma luta do bem contra o mal, do que é certo, do que é errado. Isso tudo depende do ponto de vista do jogador, onde nas suas relações com os personagens, com os acontecimentos dentro do mundo, isso vai moldando a personalidade do seu protagonista, fazendo do próprio jogador uma peça ativa dentro daquele mundo. Não só uma pessoa que vai de ponto A a ponto B, levando o protagonista para ver uma nova cena ou enfrentar um novo chefe. A maneira que a pessoa joga esse jogo influencia a história dentro dele. E esse é o grande charme de Shin Megami Tensei, que além de ter um gameplay muito bom e envolvente, a história dele faz um complemento que une uma boa narrativa com um bom gameplay, criando assim um dos melhores jogos de todos os tempos. E eu fico por aqui. Espero que tenha gostado. Deixa like e se inscreve no canal.